Livro O Final da Tempestade, de David Leonardo. Capítulo 2. Análise de danos. O Brasil é um país privilegiado, seja por suas riquezas naturais, pelo território, clima, povo, pela gastronomia, literatura, música e tantas outras dádivas que recebemos ou desenvolvemos. Mas isso não quer dizer que estamos imunes às catástrofes ou cegos em relação aos problemas críticos que enfrentamos como nação. Porém, felizmente, algo que sempre me aliviou foi o fato de nunca termos presenciado fenômenos naturais devastadores, como vulcões, furacões ou terremotos. Sempre li a respeito de coisas assim em jornais e revistas, e quando assistia a filmes sobre o assunto, todos eles me despertavam uma sensação horrível de pânico e agonia, por pensar naqueles que vivenciavam catástrofes e nada podem fazer para mudar sua realidade. Talvez muitas dessas pessoas passarão a vida inteira tendo de se adaptar às tragédias causadas por esses desastres naturais. Alguns de nós, no entanto, a menos que nos mudemos para países afetados por eles, jamais entenderemos o que tudo isso significa. É bem verdade que o fato de alguns países terem terremotos, por exemplo, não significa que estão em atraso ou pobreza. Os Estados Unidos e o Japão estão aí para não me deixarem mentir. Aliás, não seria exagero dizer que poderíamos ficar horas e horas analisando e debatendo a influência, poder e o dinheiro que essas nações têm. Porém, mesmo com tantas facilidades e progresso, mesmo com o American Way of Life, os Estados Unidos ainda sofrem com furacões, assim como o Japão tem de conviver com um constante impacto de terremotos e tsunamis em grande parte do seu território. Mesmo nações tão evoluídas e reverenciadas por outros países não podem escapar da força da natureza e dos reflexos desses incidentes sobre suas populações. Isso significa que quem nasce ou mora por lá não tem escolha de bloquear ou retardar furacões, terremotos e outros tipos de fenômenos naturais. Dessa maneira, a não ser que a pessoa se mude dessas localidades, a única saída para viver normalmente é estar pronto para situações extremas como essas. Por conta disso, é necessário compreender que a sobrevivência às circunstâncias incomuns, como abalos sísmicos, por exemplo, não está atrelada simplesmente ao que veio antes, mas também ao que se desdobrou depois. O que quero dizer é que tão importante quanto ter todos os conhecimentos necessários para preservar a vida durante uma catástrofe inesperada é saber como se comportar quando ela passa. E é exatamente aqui que a análise de danos entra em cena, quando após o caos, paramos e examinamos o que aconteceu, aquilo que foi estragado e de que maneira foi danificado, o que permaneceu e se é possível reformar ou não. Do momento em que acontece uma catástrofe natural em diante, até que a rotina seja restabelecida, tudo girará em torno da análise de danos. E como a nossa vida precisa ser assim também. Afinal de contas, não faz sentido simplesmente focar todas as nossas energias apenas em nos manter vivos durante as tempestades repentinas e ignorar o fato de que precisaremos de forças, vigor e sobriedade para lidar com o que vem depois. Em compensação, algo que sempre me traz esperança quando me encontro em situações assim é manter em mente que nenhuma tempestade dura para sempre, como a própria palavra nos diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. O problema é quando nos esquecemos de que elas têm um fim e, por isso, lhes damos permissão para nos paralisar. Às vezes, sem perceber, preferimos dar ouvidos à voz do medo em detrimento às promessas que nos foram feitas por Deus. Assim, quando estamos diante de tudo que a tempestade quebrou e destroçou, muitas vezes nossa primeira e única reação é nos desesperar e paralisarmos diante daquele cenário. Pensamos na perda de nossos bens conquistados com esforço e trabalho duro, em nosso futuro incerto e de nossos familiares, e dessa forma acabamos nos deixando levar pelos sentimentos, em vez de admitirmos nossa condição, respirarmos fundo, sofrermos a perda e, apesar da dor, superarmos e seguirmos em frente. Sei o quanto essa última frase pode soar simplista, e com isso não pretendo sugerir uma fórmula mágica ou ignorar uma complexidade da história de cada pessoa. Porém, acredito sinceramente que é esse o bom começo,
pelo menos para nos levar a entender a necessidade de nos levantarmos, fazermos alguma coisa e não ficarmos paralisados, sentindo pena de nós mesmos. E quando me refiro a fazer algo, talvez nada seja tão prático quanto arregaçar as mangas e limpar a bagunça que o terremoto ou a tempestade deixaram para trás. Entretanto, algo que passei a reparar em processos como esses é que quando começamos a retirar a sujeira e a bagunça, muitas vezes alguns problemas que foram escondidos e nos recusamos a encarar, vêm à tona. Isso quer dizer que durante o trabalho de limpeza, começaremos a identificar também aquilo que pode ser reaproveitado, bem como o que não terá outra solução senão uma reforma completa. Quando isso acontece, percebemos como várias coisas em nossas vidas até poderiam ter algum valor ou ser intencionalmente boas, mas simplesmente estavam mal posicionadas e por isso necessitam de readequação. Exemplo disso são as prioridades erradas. Por vezes, nossas prioridades podem até ter aquele fundinho plausível, mas não são as melhores para a nossa vida. Somado a isso, um outro exemplo pode ser algum pecado, e esse não pode apenas ser readequado, precisamos extirpá-lo da nossa existência. Todos passamos por isso. Eu passo, você passa, até as pessoas mais admiráveis também têm problemas como esse. Ninguém está imune ao processo de transformação de seu caráter, pensamentos e motivações. Da mesma maneira, também não estamos imunes a dilemas, crises e pendências. Inclusive, de vez em quando, ao olharmos para algumas áreas de nossas vidas, podemos acabar nos deparando com dilemas esquecidos e crises que poderiam ter sido solucionadas há muito tempo. Contudo, parece que só agora, enquanto estamos no processo de limpeza, nós nos damos conta da quantidade de coisas que foram negligenciadas e colocadas debaixo do tapete. Essas são as oportunidades perfeitas para resolvermos as pendências e, como gosto de dizer, colocar a casa em ordem. É a chance que precisávamos para reconstruir. Se somos casa do Espírito Santo, comprados por um alto preço pelo sangue precioso de Jesus, o mínimo que devemos fazer é nos esforçar para manter tudo em ordem e viver de maneira digna diante de Deus e dos homens. Temos uma responsabilidade como filhos de Deus e templo do Espírito Santo. Não podemos negligenciar o que Ele colocou em nossas mãos. Aliás, quantos não têm limitado sua saúde espiritual a meras reuniões nos fins de semana ou em ocasiões especiais, colocando de lado a edificação diária e constante? Quantos, por julgarem ser boas pessoas, não têm usado isso como desculpa para disfarçar seu pecado de gula e descuido do corpo? Quantos não têm deixado o cuidado com a alma para o segundo ou terceiro plano por acharem que isso é bobeira ou coisa de gente fraca e mimimi? O problema de negligenciarmos uma dessas áreas é que acabamos vivendo em pedaços. É triste, mas tenho visto tantos relacionamentos quebrados ultimamente, dentro e fora da igreja. Isso acontece majoritariamente porque muitos não querem se tratar. Somos bons em dar conselhos para os outros de coisas que não vivemos. Temos as opiniões e recomendações perfeitas, mas não estamos dispostos a abandonar o nosso orgulho para que o outro esteja certo. Não somos proativos em dar passos em direção ao abandono da rejeição, baixa autoestima e traumas. E por isso, nos agarramos a eles como justificativa para o nosso ciúme, insegurança e comparação desenfreada, mesmo que nem percebamos. Idolatramos dinheiro, pessoas e status. Gritamos e tratamos mal todos os nossos familiares, enquanto para com os de fora somos pessoas mais dóceis e educadas que existem. Preferimos ser políticos em vez de dizer a verdade, ainda que ela liberte. Deixamos de estender graças e misericórdia para aqueles que erram conosco, porque, no fundo, não entendemos o quanto fomos perdoados por Deus. Lucas 7,47. Apontamos o dedo, fofocamos, ainda temos a audácia de dizer que estamos compartilhando com os outros para colocarmos a situação como pauta de oração. Mentimos em pequenas coisas porque pensamos que isso não é tão pecado assim. Somos desleais para com as pessoas, furamos a fila e de vez em quando somos agressivos, verbal e fisicamente. Afinal de contas, estamos em um dia ruim e acabamos explodindo. Parece uma insanidade, mas Jó em nenhum momento reclamou ou blasfemou contra o Senhor, pois tinha esperança e fé no socorro que viria dos céus. Ele não viu, mas creu,
apesar do que os seus olhos viam. Portanto, entenda, a análise de danos não pode ser motivo de desistência, não pode ser aquilo que nos fará parar, entregar os pontos. Pelo contrário, ela tem de trazer à luz o prejuízo e nos motivar a fazermos os reparos, uma vez que dias difíceis chegarão novamente. E temos que nos consertar para que não voltemos a quebrar exatamente naquele mesmo lugar. É por isso que analisar os danos é importante. Eu não sei em que momento de sua vida você está agora. Talvez esteja no começo da tempestade, no meio dela ou no seu fim. Mas seja como for, quando ela terminar, você precisará passar por uma revista em sua vida, sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, com o cônjuge, em seu trabalho, finanças e em todas as áreas de sua vida. Lembre-se, não negligencie a análise, porque às vezes a tempestade quebra coisas que estamos fora do alcance dos nossos olhos e não podemos deixar assim. Temos de reconstruir, superar, tratar-nos, não só para que não quebremos novamente nos próximos temporais, mas para que possamos viver de maneira plena. Desse modo, tornamo-nos mais fortes e passamos a enxergar não apenas os danos, mas a beleza, paz e leveza que existe quando a tempestade termina. E aí, gostou do capítulo 2, Análise de Danos? Se você gostou, compartilhe com um amigo. Aquele amigo, sabe, está passando aí por uma tempestade, ou você mesmo que ouviu e gostou. Então, tudo tem um fim. A gente tem que aprender a levantar e dar a volta por cima. Comente, curte, compartilhe e deixe lá seu like e o seu comentário se você quiser. Ok?